A diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou uma resolução que disciplina o encaminhamento dos feitos do interesse do chamado Sistema OAB, endereçados aos Conselhos Nacionais de Justiça, do Ministério Público e da Justiça Federal. A medida irá facilitar o acompanhamento das petições. A resolução foi enviada às 27 seccionais da Ordem dos Advogados no país. Pelo texto, o acesso aos 3 conselhos de Justiça, do Ministério Público e da Justiça Federal cabe ao Conselho Federal e aos conselhos seccionais da OAB. Os assuntos de interesse das subseções da Ordem vão ser encaminhados pelas seccionais. Já o acompanhamento de todos esses pedidos é responsabilidade da assessoria jurídica da OAB Nacional e vai ser seguido de perto pela diretoria. O que tem acontecido e a prática tem revelado isso, nós somos surpreendidos a cada dia que passa, nós que funcionamos no CNJ, eu como representante da advocacia no CNJ e os demais representantes da advocacia no CNJ, somos surpreendidos com matérias que são levadas para lá e que muitas vezes ficam com uma deficiência na própria defesa porque nós não conhecemos previamente. Por isso, para melhor defender as subseções, para melhor defender as questões relativas à advocacia e também para poder defender cada vez mais a moralidade pública contra maus juízes, é que nós queremos que isso seja encaminhado pelas seccionais que, por sua vez, nos comunicam o fato a fim de que nós possamos acompanhar. Ao mesmo tempo, as iniciativas tomadas pelas seccionais, sejam elas requerimentos, pedidos iniciais ou reclamações disciplinares, por exemplo, devem ser comunicadas ao Conselho Federal. A nova medida, discutida e aprovada na última reunião do Colégio de Presidentes, já está em vigor. A resolução unifica os procedimentos e, segundo o presidente da OAB, vai facilitar o acompanhamento dos pedidos. A resolução nesse sentido, justamente para dar organicidade ao sistema OAB, a fim de que possamos ter um linguajar só, a fim de que possamos ter um controle só, para que as demandas de toda a sociedade, sobretudo a advocacia, dos mais longínquos rincões desse país, possa ser examinada e ser defendida e bem defendida pela Ordem. No último dia 11 foi comemorado o Dia do Deficiente Físico. Mas será que, quando o assunto é acessibilidade, há o que comemorar? Apesar de haver 2 leis específicas em vigor no país, pessoas com deficiência ainda lutam para garantir o espaço, o respeito da sociedade e do poder público. Tiago tem uma doença chamada artrogripose, uma deformidade nas articulações. No caso dele, atingiu as pernas. E a saída foi pelo esporte. Começou a nadar aos 8 anos. Aos 13, migrou para o atletismo. E deu certo. Tiago coleciona medalhas. Quebrou 16 recordes brasileiros em pouco mais de um ano. Acredito que o atletismo me fez descobrir realmente talento, descobrir a força da vontade, a força do querer, né? Tiago treina durante o dia e vai para a faculdade à noite. Tem vida de atleta profissional, mas no dia a dia, até um atleta sente dificuldades. Não tem rampa em lugar nenhum, não tem, muitos lugares não tem elevadores. Então, é difícil. Por mais que eu suba, muitos não sobem. Eu não posso falar por mim porque eu sou uma exceção, mas aí fora é complicado, você vê cadeirante ter que dar uma volta gigante porque não tem uma rampa, porque não tem ninguém perto para ajudar e tem que ficar esperando ou perdendo tempo para alguém chegar e oferecer alguma ajuda. Na rua já não se oferece tanta ajuda. Falta de acesso. Há uma lei para isso. Mas o que é acessibilidade? É aquilo que impede a pessoa de ter uma integração com a sociedade. Se ela estiver limitada por qualquer natureza a estar convivendo na sociedade, ela está incluída na lei. E nós podemos observar que 14,5% da população brasileira, dado do IBGE de 2000, está privada de ter o mesmo acesso. Então, para essas pessoas, é de fundamental importância a lei de acessibilidade. 2 leis aprovadas no ano 2000 tratam especificamente da pessoa com deficiência. Uma dá prioridade ao atendimento, a outra tenta promover essa acessibilidade, fixando normas nos meios de transporte, nas vias públicas, nos edifícios. Mas passados 10 anos, a rotina mudou pouco. Para começar, o advogado diz que o Brasil convive com um velho problema. A lei é excelente, na verdade. Agora, a aplicação da lei é que tem algumas implicações. Aí nós observamos que algumas obras públicas, elas foram até feitas
com condições para dar acessibilidade. No entanto, a acessibilidade foi feita por vezes de forma equivocada. Então, essa aplicação à lei, por vezes, não está sendo feita da forma que precisaria ser feita. Toda construção, ela precisa ter um caráter muito cuidadoso, seja ela pública, seja ela privada. E dentro das privadas, principalmente as que têm natureza coletiva. Elas todas precisam estar inseridas na lei de acessibilidade. Para mudar esse quadro, os governos se mobilizam. O Ministério da Saúde tem uma política nacional da pessoa com deficiência. Estados e municípios também têm criado órgãos específicos. Mas isso é pouco, dizem os especialistas. A população como um todo deve agir. Nós temos a ideia pré-formada que o governo precisa fazer isso, que o executivo deve fazer isso, que a legislação deve fazer isso, que não sei quem deve fazer aquilo. Agora, é muito importante saber o que nós precisamos fazer. E dentro daquilo que nós precisamos fazer é principalmente respeitar as sinalizações, respeitar as indicações das formas de fazer as novas construções, principalmente, sejam elas públicas, sejam elas privadas, de natureza coletiva, tudo isso exige um cuidado especial. Quem deve cuidar para a aplicação dessa lei, principalmente, é o Poder Executivo. Agora, nós todos, como sociedade, precisamos estar fiscalizando, estarmos levando as informações aos órgãos competentes para que a lei tenha a aplicabilidade que ela deve ter. Acho que agora está melhorando, vai melhorar. Vamos lutar e vamos mostrar que a gente está aí para estar onde todos estão, para mostrar que a gente veio para ficar e que estamos aí, está sendo valorizado e não tem diferença. Acho que a única diferença é a limitação, que eu tenho um brinquedinho e vocês não têm. Então eu acho que a diferença é essa, que eu ando de cadeira e o outro não. Mas em termos de valor próprio, valor de pessoa, valor de conhecimento, é o mesmo.